Olá, amigos! Olá, meus irmãos do canal Crescendo na Graça, mais uma vez juntos aqui para estarmos meditando em coisas importantes para a nossa vida. E coisa importante são as coisas de Deus, né? Que nos trazem edificação, que nos trazem direção, que nos trazem esperança. E nós tivemos o culto de domingo, aí, dia 6, o primeiro culto do mês de dezembro, né? E também culto de Santa Ceia. Por ser o primeiro do mês da Igreja do Evangelho Quadrangular, sempre é culto de Santa Ceia. E nós tivemos um culto abençoado, graças a Deus, né? Estivemos ali reunidos, louvando a Deus, adorando a Deus e meditando na palavra de Deus, orando, intercedendo pelas famílias. É culto da família também, família no altar de Deus, intercessão pelas famílias, todos os domingos, né? O culto de domingo, que inicia às 19h30, das 19h30 às 20h30. Uma hora de culto, onde a gente intercede, ora, louva e ali ministramos as bênçãos para as famílias. E foi muito importante, eu quero estar dividindo com você então o que foi pregado nessa noite de dia 6, essa noite de Santa Ceia. A mensagem da palavra de Deus, na qual nós meditamos juntamente com os irmãos ali na igreja. Eu quero estar dividindo com você agora. O texto da nossa meditação de hoje é capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. Do versículo 23 até ao versículo 33, para quem quiser me seguir aí, que tem sua Bíblia ao alcance aí, tá bom? Eu vou iniciar aqui no versículo 23, dizendo que diz isso, que diz assim: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Temos aí então um tema muito importante. Aqui fala de pagamento, prestação de contas, pagamento de dívidas, e etc, etc. Mas nós sabemos que o assunto gira em torno de um tema muito importante que muitos de nós cristãos costumamos muitas vezes negligenciar, que é a questão do perdão. Vocês podem ver que no final aqui do texto que nós lemos, o senhor daquele servo lá, ele disse: você não devia ter tido compaixão, servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida.
porque você me suplicou. Você também não deveria ter tido compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Então aí está um tema bastante importante para observarmos com relação ao nosso comportamento com os nossos semelhantes, o nosso comportamento com os nossos irmãos e com os nossos inimigos. Jesus Cristo foi bem claro quanto à questão do perdão. Jesus Cristo, ele abordou muito esse assunto com relação a perdão. Porque é uma das coisas mais importantes. Deus enviou Jesus ao mundo para trazer perdão a todo aquele que quer receber o perdão de Deus. E quando nós recebemos o perdão de Deus, nós então somos perdoados e podemos recomeçar reatando a nossa comunhão com Deus. Agora, então, quando surge o problema com o nosso semelhante, o que Deus espera de nós? Que nós venhamos a proceder da mesma maneira como ele procedeu conosco, ou seja, ele nos perdoou. Então ele espera de nós que nós venhamos também perdoar nosso semelhante. E quando isso não acontece, nós estamos transgredindo a lei de Deus, nós estamos negando a nossa fé, negando a palavra, nós estamos nos comportando como pessoas sem temor de Deus e estamos acumulando na nossa vida muitos prejuízos e estamos então fora dos propósitos daquilo que Deus traçou para nós. O perdão, segundo a ciência, a questão do não perdoar, segundo a ciência, traz conflitos interiores, conflitos depressivos, conflitos emocionais. Enquanto nós temos rixa, enquanto nós temos contenda, enquanto nós temos problema com alguma pessoa, aquela pessoa não sai da nossa vida, não sai do nosso coração, não sai do nosso pensamento, a gente está focado naquela pessoa. Aquela ira, aquele ódio, ela vai corroendo dentro de nós. E a ciência diz que o não perdoar está vinculado a um certo número de doenças psicossomáticas ou emocionais, né? Psicológicas, psicossomáticas, emocionais e até mesmo físicas, como câncer, por exemplo, né? Uma pessoa muito tumultuada emocionalmente, uma pessoa muito cheia de altos e baixos, uma pessoa muito tensa, uma pessoa que é muito irada, uma pessoa que ela tem emoções intensas, sejam boas ou ruins, ela é uma pessoa que ela precisa colocar as suas emoções em linha alinhada com a palavra de Deus. E segundo a ciência, a falta de perdão desenvolve doenças como dores musculares, depressão e até mesmo, como eu já disse, câncer, né? E muitas pessoas só perdem bênção de Deus, vivem uma vida atribulada, vivem uma vida cheia de altos e baixos, né? E deixam de receber muitas bênçãos, se recebem alguma, né? Mas acaba perdendo de novo. Jesus disse que o diabo, o inimigo, ele veio roubar, matar, destruir. Muitas vezes Deus nos abençoa, mas a gente não está vigiando, não está perdoando o próximo, não está agindo como Deus agiu conosco, acaba perdendo a bênção também, acaba deixando o inimigo roubar a bênção. Aí a gente recebe uma bênção, perde duas, dá um passo para frente, três para trás. Então a vida é assim, ela é cheia de aflições e problemas. E muitas vezes nós não paramos para perguntar o porquê disso. No capítulo 3, no versículo 13 de Colossenses, a palavra de Deus diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Está vendo? Então, como Cristo perdoou você. Quando Jesus morreu por você, você aceitou a morte de Jesus por você. A sua dívida foi paga diante de Deus. Jesus Cristo pagou a dívida do seu pecado. Jesus Cristo tornou você uma pessoa justificada pelo amor de Deus, pelo sangue derramado na cruz. Então agora Deus
espera de nós também que nós venhamos a agir da mesma maneira. Assim como Cristo nos perdoou, assim nós devemos também agora liberar perdão para aqueles que se atravessam no nosso caminho de maneira negativa, nos trazendo transtornos, nos trazendo prejuízo, nos causando problemas. Mas, conforme Pedro perguntou, né, lá para Jesus, eu devo perdoar 7 vezes no dia uma pessoa que me ofende? Veja bem, ele perguntou, se a pessoa me ofendeu, eu perdoei. Daqui a pouco a pessoa me ofendeu de novo. O que eu faço? Perdoo de novo? Daqui a pouco perdoei, a pessoa me ofendeu de novo. Eu devo perdoar 7 vezes no dia? Jesus falou, não, 70 vezes 7. Então o perdão é muito importante que nós venhamos a observar e colocar em prática, porque senão quem perde somos nós. O perdão traz muitos prejuízos. A falta de perdão, aliás, traz muitos prejuízos para as nossas vidas, né? Um deles é que bloqueia o perdão de Deus. Sim, bloqueia o perdão de Deus para conosco. Pela palavra aqui, ó. Mateus 6,15 diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, veja o que Jesus está dizendo. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É recíproco, entendeu? Então, você, eu não vou perdoar, não merece meu perdão, não quero nem saber, longe de mim, vai, sai do meu caminho, sai da minha vida. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Senhor, me perdoa? Não, sai daí, vai para lá, sai daqui. Se Deus fizesse isso, ou então se Deus fizesse como muito cristão faz, né? Deus conhece o meu coração, eu perdoei, mas quero essa pessoa longe da minha vida, não quero nem ver a cara mais. Já pensou se Deus também fizesse isso com a gente? Ó, eu te perdoei, mas sai para lá, não quero te ver mais, se Deus fizesse isso. Então, olha, como Jesus fez, nós devemos fazer. A falta de perdão também bloqueia a aceitação das nossas ofertas, do nosso culto, né? De tudo que nós oferecemos a Deus. Isso está registrado aqui em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, onde diz assim, ó, Jesus dizendo, ó, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Você tem problema com algum irmão na fé? Tem problema com o seu irmão na igreja? Tem problema com o seu semelhante? Jesus disse que até mesmo com os nossos inimigos nós temos que agir diferente. Nós devemos abençoar nossos inimigos, orar por eles, perdoar. Aqui nesse texto que nós lemos no começo, diz que, segundo nós lemos aqui, né? Diz que o rapaz que foi perdoado, ele não agiu segundo aquilo que ele recebeu. Então, esse texto diz que se a gente for oferecer a nossa oferta a Deus, seja a nossa adoração, seja a nossa oferta costumeira, seja o que for que vai oferecer, que vai deixar no altar ali como sacrifício a Deus, né? Hoje os sacrifícios, claro que são diferentes, né? E então, se a gente tem na nossa lembrança que tem alguém que tem alguma coisa contra nós, ó, Jesus disse, deixa ali a tua oferta, deixa, não continue oferecendo, ó, larga ali, deixa a tua oferta, não adianta, não vai ser aceito, vai lá e te reconcilia então com essa pessoa, aí vem e dá continuidade ao seu ato, oferecendo a sua oferta, então será aceito. Então bloqueia até a aceitação das nossas ofertas a Deus. Né? Tem muita gente que diz, eu estou com Deus, né? Estou de boa com Deus. E muitas vezes está mesmo dentro daquele texto lá, das pessoas que chegaram diante de Jesus lá no dia do acerto e disseram, Senhor, Senhor, olha, nós profetizamos, nós curamos, nós
fizemos muitas coisas em teu nome, achando que estão com tudo. E vão ouvir de Jesus o seguinte, ó, aparta-te de mim, porque você também praticou iniquidade. Ou seja, você fez as coisas, mas só que você também fez pecado, praticou pecado. Então a falta de perdão é um pecado que nós colhemos já nessa vida. Colhemos aqui no nosso dia a dia, prejudica a gente numa série de situações. A falta de perdão também amarra a nossa vida, amarra a vida da pessoa que não libera perdão. Em Mateus 5,25 diz assim, concilia-te depressa com o teu adversário, depressa, ó, tem urgência, tá? Depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Tem muita gente presa, interiormente presa. Tem muita gente amarrada. Tem muita gente presa dentro da sua própria prisão interior. Por quê? Porque não está caminhando com o seu adversário. Não, eu quero a distância dessa pessoa. Jesus diz, vai lá, caminha com ele, conversa com ele, faz as pazes com ele, tá? E Jesus disse que isso seja feito com pressa, enquanto estás no caminho com ele. O que quer dizer isso, enquanto estás no caminho? Olha, enquanto você está nesta vida, enquanto você está tendo oportunidade, enquanto você está aqui, porque da hora que se partir daqui para a eternidade, acabou, não está mais aqui, não está mais no caminho, não está mais caminhando com o adversário, não tem mais chance, acabou. Então é agora, não é para amanhã, não é para depois, é para já. Procure a pessoa com a qual você tem encrenca, com a qual você tem atrito, com a qual você não consegue viver em paz. Vai conversando, vai explicando, vai conhecendo essa pessoa, vai liberando perdão para essa pessoa, vai procurando a paz com essa pessoa, conforme a palavra de Deus diz, né? Busca a paz e siga, e assim por diante. Então, a falta de perdão amarra a pessoa. Tem muita pessoa presa, muita pessoa na prisão, espiritualmente falando, porque não está perdoando seu semelhante. Está com tudo preso, está com tudo retido, está com tudo amarrado. A falta de perdão também impede de a gente receber as coisas que nós precisamos. Isso está esclarecido aqui em Mateus 7,12. Vejam o texto, vejam a palavra, o que diz. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Certo? Então, nós queremos receber coisas boas, queremos receber dádivas, queremos receber bênçãos, mas nós não semeamos bênção na vida dos nossos semelhantes. Nós não plantamos neles, nós só queremos colher deles, mas nós temos que plantar neles coisas boas também, para eles então nos retribuírem com coisas boas também. Se nós plantarmos coisas ruins nos outros, os outros vão devolver coisas ruins para nós. E daí tem aquelas pessoas frustradas, ninguém me ama, ninguém me entende, e tal, todo mundo, né, me despreza, todo mundo me rejeita, mas às vezes é o comportamento da pessoa que faz com que ela venha colher, né, essas coisas negativas na sua vida. Então impede de nós recebermos as coisas que precisamos, porque Jesus disse, você quer que os homens te façam o bem, te beneficiem, então faça também para eles o mesmo, porque esta é a lei, ele disse, é a lei. Se você não faz isso, está descumprindo a lei, transgredindo a lei, está passando por cima da lei, e não tem como passar por cima da lei de Deus e ter vitórias. E a falta de perdão também é uma forma de negar que você ama o seu próximo. Olha o que diz em 1 João 4,20. O apóstolo diz o seguinte, ó, se alguém diz, eu amo a Deus,
e odeia seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Então está aí feita essa comparação. O irmão que a gente vê todo dia, com o qual compartilhamos às vezes muitas coisas, que caminhamos juntos, que está diante de nós, e nós não conseguimos amar. Agora, Deus que nós não vemos, como é que nós podemos então dizer que amamos a Deus que nós não vemos se nós não conseguimos amar a criação de Deus, a obra-prima de Deus, o ser humano, que é o foco do amor de Deus, o foco da salvação de Cristo, o foco do perdão de Deus? Então, se nós não amamos o ser humano, nosso irmão, nosso semelhante, mentira se alguém disser, eu amo a Deus, Deus é tudo para mim. A Bíblia diz que é mentira, você não ama não, porque se você amasse a Deus, você também amaria o que Deus ama. E o que é que Deus ama? Deus ama o ser humano. Então é uma forma de negar que ama o próximo e que ama a Deus também, né? Se você não tem comunhão com o seu irmão, não tem paz. Enfim, a palavra de Deus ainda diz que aquele que não está apto para liberar perdão, ela também tem uma vida cheia de tormentos. É uma pessoa atormentada. Uma pessoa atormentada, vive em tormento. Vamos ver pela palavra de Deus? Mateus 18, versículos 34 e 35 diz assim, indignado os seus... Essa é a sequência, agora é o fechamento. Eu li até o 33 aqui o texto, né? E deixei esse 34 e 35 aqui para o final, só para a gente ver então a sequência, o que aconteceu, né? O rapaz foi perdoado pelo seu senhor da sua dívida, mas quando chegou outro que devia para ele sufocava, ele apertava o pescoço do outro e ele exigia que o outro lhe pagasse, não queria saber de conversa. O outro dizia, olha, tem dó de mim, eu vou te pagar tudo. Não, foi lá, mandou prender o cara e só... né? O cara só saiu da prisão depois que pagou tudo. Então, veja o que aconteceu com essa pessoa. Ele não tinha tido a sua dívida perdoada? Tinha, né? O seu senhor tinha lhe perdoado a dívida. Vamos ver o que aconteceu. Aqui no versículo 34 e 35 diz o seguinte: indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Viu? Tinha sido perdoado, não devia mais nada. Agora o seu senhor o entregou aos atormentadores. Quantos cristãos atormentados pelo diabo? Quantos cristãos que não têm paz, são atormentados, cheio de altos e baixos na sua vida. Uma hora está odiando, uma hora está amando, outra hora está odiando. Uma hora está bem, outra hora está mal. E assim por diante, pessoas atormentadas de espírito. Por quê? Porque elas não sabem perdoar. Deus permite que o atormentador o atormente. Veja bem, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Vai ter que pagar. Não existe da parte de Deus para conosco dívidas pendentes. Nós temos que pagar a dívida. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Só que Jesus pagou por nós o pecado, certo? Então, como ele pagou por nós o pecado, nós devemos seguir o exemplo dele e não termos outras dívidas pendentes com Deus. Porque senão nós seremos, além de tudo isso que nós examinamos aqui, ainda seremos atormentados, espiritualmente sem paz, né? E prosseguindo, o texto diz o seguinte: assim vos fará também meu Pai Celestial. Fará o quê? Entregará você para o atormentador. É bom isso? E é o que muita gente vive, né? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Conforme eu disse, né? O texto
tratava aqui de acerto de contas, dívidas e dinheiro, né? Mas no final, o teor principal do assunto é o perdão. Porque terminou o texto aqui, Jesus terminou essa fala dele aqui, falando: assim também vos fará meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão. Fará o quê? Deixará, permitirá que você seja atormentado. Quem é que quer isso? Então perdoe, libere perdão. Eu também tive experiências fortes com relação a perdoar, não perdoar, mas no começo da caminhada com Deus eu já vi que isso era muito importante e comecei a colocar em prática, e graças a Deus hoje eu não tenho problema com isso. Quantas pessoas que já me ofenderam, quantas pessoas me ofendem no dia a dia, quantas pessoas me decepcionam no dia a dia, quantas pessoas falam coisas horríveis, ou às vezes eu fico sabendo que falaram coisas horríveis, né, da minha pessoa, mas eu não sou maior que Deus, eu não sou mais do que Jesus, por que eu não devo perdoar? Resolvi esse problema, graças a Deus não consigo ficar com ódio no coração, por quê? É uma questão da gente começar a praticar isso. Então começa a praticar o perdão, limpe o seu coração, tenha saúde na sua alma, tenha saúde no seu corpo, tenha saúde no seu espírito. Tenha saúde mental também. Pedro, conforme eu já tinha dito aqui, ele chegou e perguntou para Jesus o seguinte: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? A resposta de Jesus foi isso: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então, a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela não volta atrás, e Deus, ele não se deixará levar por explicações, desculpas, escusas mesquinhas da nossa parte, desculpas egoístas. Deus quer que você seja como Ele, Deus quer que você ame, Deus quer que você perdoe, Deus quer que você seja um cristão que tenha o seu coração limpo e viva em paz com o seu semelhante. Então esta questão do perdão implica em muitas coisas, muitos prejuízos para você que não vive o perdão, que não vive a prática do perdão. E quando nós perdoamos, nós devemos perdoar da maneira que Jesus perdoou. Veja o que Jesus disse no momento ali crucial em que ele estava rendendo o Espírito, estava morrendo na cruz. Diz em Lucas 23, 24, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vejam só, até mesmo aqueles que condenaram Jesus, que transpassaram, que torturaram, aqueles que cuspiram no seu rosto, que ofenderam, que chamaram ele de endemoninhado, que chamaram ele de mentiroso, que chamaram ele de farsante, de hipócrita, aqueles que armaram armadilhas para ele, para pegar, para poder condenar, certo? Aqueles que zombaram, até mesmo na cruz ali zombavam: ah, não é o Filho de Deus? Desce daí que nós acreditamos, zombando dele, né? Mas quando ele rendeu o Espírito, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Somos mais do que Jesus? Somos maiores do que Jesus? Somos mais importantes do que Jesus? Claro que não. Então, assim como ele perdoou, nós também devemos perdoar aqueles que nos trazem aflições e prejuízos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos tiram a paz muitas vezes. Então está aí esse assunto sobre perdão, que tenha sido para você uma palavra que tenha trazido para você um acréscimo na sua vida com Deus, na sua caminhada de fé, que você possa crescer da graça, que você possa crescer na palavra, que você possa crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e praticar a palavra. Eu quero estar orando com você, meu vídeo já está chegando ao final. Eu quero orar por você que está doente, pela sua família, quero orar com você. Se possível, incline sua cabeça comigo e ore comigo. Nosso Deus e Pai, nós oramos agora por esta pessoa que assiste este vídeo, que ouve esta palavra, pela sua casa, pela sua família.
Ó Deus, que o Senhor esteja curando todas as enfermidades dentro do seu lar, dentro da sua família. Meu Deus, que o Senhor esteja curando todas as enfermidades dele ou dela. Que o Senhor esteja afastando, Deus, a enfermidade, seja mesmo o Covid, se a pessoa está com Covid, ou tem um caso na família, que o Senhor esteja abençoando, curando, salvando, libertando, meu Pai. Abençoando também a cidade onde moramos, livrando dessa praga. Abençoando a igreja, teu povo, Deus, libertando, abençoando, cobrindo o teu povo com a tua sombra, com a tua mão poderosa, para que teu povo vença, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu entrego esta pessoa nas tuas mãos agora. Te peço a tua bênção para a sua vida, para a sua família, para a sua comunhão contigo, em nome de Jesus. Assim seja. Amém. Amém. Que Deus abençoe mais e mais a sua vida. Até o próximo vídeo, a próxima mensagem, né, que será no próximo domingo. Fique com Deus. Paz seja contigo.